bem? Hoje estou fora do meu ambiente natural, que é a minha casa. Hoje eu estou no consultório e eu estou me sentindo meio deslocada. Aqui eu não tenho o suporte que é vertical, né? Só tem o horizontal, enfim. Mas vamos lá, que hoje tem assuntos importantes pra gente tratar, ok? Oi, pessoal, vamos entrando. Pós-carnaval, quem tá com sobrecarga alimentar, quem tá com sobrecarga sensorial, enfim. O que nós queremos? Nos sentir bem. O que nós fazemos para nos sentirmos bem? Comemos coisas erradas. Só que não, né, gente? Não dá. Ok? Bom, vamos lá. Hoje a live ela não tem um tema específico em si. Tem duas situações que eu quero conversar aqui com vocês hoje, né? Uma é que eu fiz da chamada ontem, né? Conhece-te a ti mesmo e te autorregule. Porque sempre a ideia é a gente saber como funciona o nosso organismo para a gente poder conseguir se autorregular. Se você não sabe, não conhece o organismo, fica difícil se autorregular emocionalmente, tá? Então eu quero falar hoje, isso tem a ver tanto para o processo para quem está aí investigando questões do autismo, como quem não é do espectro, tá? Então a gente vai falar desse processo de autoconhecimento, de diagnóstico. Hoje todo mundo conhece alguém que tem diagnóstico de ansiedade, de depressão. Se não conhece alguém, vivencia a si próprio, né? Essas situações. Pra gente saber, sim, cara, é só ir no médico e tomar remédio? Não, não é isso, tá? Mas também não quero desvalidar aqui de forma alguma o atendimento psiquiátrico. Ele é necessário, mas só ele não adianta muita coisa. Porque você vai tomar medicamento e não vai mudar o que precisa mudar, ok? Então, vamos lá. Ui, olha só, eu clandestine. Tudo bom? Então, vamos começar. E o outro tema que eu quero falar, além de autoconhecimento para autorregulação, é sobre uma coisa que a gente já vem falando, né? Eu fiz com a Adriana umas 2 lives sobre emprego apoiado. E aí eu queria falar um pouquinho sobre como eu percebo o funcionamento dos autistas nessa questão profissional, tá bom? Então vamos começar com autoconhecimento e autorregulação. A gente está muito acostumado com o modelo médico, né? De que é assim, eu tô passando mal, eu tô sentindo alguma coisa, eu procuro atendimento, né? Eu procuro investigar o que é. Infelizmente, a gente ainda vivencia uma cultura de que eu preciso passar mal para eu ir me cuidar. E isso a respeito da questão psicológica, emocional, que eu falo assim, nós somos analfabetos emocionais. Tem coisas que, se a gente tivesse aprendido desde a nossa primeira infância, hoje nós não teríamos as dificuldades que a gente tem. Nós somos uma sociedade adoecida, ok? Nós não conhecemos as nossas emoções, nós não sabemos o que fazer com ela. Então a ideia, eu falo assim, é alfabetização mesmo, né? Psicoeducação. E eu brinco que o meu sonho é não estar nos consultórios um dia, e sim nas salas de aula ensinando, igual se ensina matemática, é possível ensinar psicoeducação, autorregulação, ok? Bem, então aí infelizmente a gente só chega em alguns profissionais quando a gente já está mal, quando a gente já está em crise, seja depressivo, pânico. E olha que interessante, né? Que nem conseguir perceber que a gente está em crise, a gente consegue. Gente, que legal, o lixeiro. E eu pensei que seria legal fazer a live aqui hoje, porque aqui é mais silencioso, mas
lixeiro tá passando aí. Né, Silmara, já pensou autorregulação nas escolas? Na verdade, isso já está se tornando uma realidade, mas pode melhorar, tá? Oi, Andréia, tudo bom? Gente, olha o que é o automatismo. Eu ia pegar a garrafinha de água, mas eu não estou em casa. E o meu copinho de água do consultório tá apoiando o celular, né? Os bastidores de uma live é incrível, gente. Bom, então, eu já fiz uma outra live falando sobre regulação emocional, só que nunca é demais. Então, quando a gente fala em se conhecer, a gente não tá falando só de personalidade, né? Isso é importante. O que é a personalidade? São os traços, são as minhas tendências de comportamento. Se eu tenho uma disponibilidade mais introvertida, né, mais introspectiva, para mim sou mais reservada, ou se eu tenho uma personalidade mais extrovertida, de ir para fora, de ser expansiva, né? Tem autistas que vão ter personalidades expansivas, né? Nem todo autista é introspectivo, né? É introvertido. Quando você dar aula, já vamos ter os livrinhos do meu amigo cérebro. Sim, gente, vocês não têm noção o que a Camila tá, essa mentezinha borbulhante tá criando. E vou cobrar, Camila, vale super a pena, tá? E o melhor, que ensinar psicoeducação para os adultos, a gente usa as mesmas cartilhazinhas do que para as crianças, porque a gente está ensinando a criança interior do adulto, né? Bom, então assim, nem todo mundo vai ser um autista extrovertido, nem todo mundo vai ser um autista introvertido, enfim. E nós não fomos treinados, nós não fomos educados para a gente se perceber, para a gente se questionar como é a minha tendência de resposta às coisas. A gente é treinado, e isso tem um quesito evolutivo que eu vou falar aqui, a gente é treinado para ver o comportamento do outro. O outro é assim, a gente aponta para o outro, né? A gente vigia o comportamento do outro. Nós somos grandes analistas do comportamento alheio, mas nós não somos bons analistas do nosso comportamento, tá? E quando, na verdade, assim, a gente nem sabe ser analista do próprio comportamento, eu falo, uma regra básica para você começar a fazer esse processo de autoconhecimento. Quando você passar por uma situação difícil, eu vou começar com a situação difícil porque é o que geralmente chama mais a atenção da gente. A live vai ficar gravada assim, se Deus quiser o Instagram colaborar comigo. Que teve uma que eu tentei gravar e ele não salvou. Então, vamos lá. Técnicas iniciais ABC de autoconhecimento, tá? Vou começar com a parte mais impactante, que é o negativo, porque isso gera mais alerta na gente, mas também vamos falar do positivo também. Quando acontecer algo desconfortável ou desafiador com você, um colega de trabalho te falou uma coisa que você ficou chateado. Experimenta, ao invés de apontar para ele porque fulano fez isso, ciclano fez aquilo, traz a pergunta para você. O que é que tinha naquela situação que te ameaçou? O que tinha naquela situação que te ameaçou? Se você teve uma explosão de raiva, o que tinha naquela situação que te gerou a explosão de raiva? Ou se você estava num lugar e que você sentiu ansiedade, porque estava bagunçado, porque estava desorganizado. A gente tenta projetar no externo coisas que a gente não sabe a nosso respeito, tá? Já depois eu leio, tá, gente? Senão eu me perco. Então, a gente tem esse hábito, a gente aprendeu a fazer isso. Como nós não desenvolvemos essa habilidade de análise do autocomportamento, autoanálise do comportamento, a gente projeta. Então, experimenta, anota, gente.
Anota. O que vocês vão fazer na próxima situação difícil? Se perguntar, traz a pergunta para você. O que em você foi estimulado? Por quê? O que tinha naquela situação que te gerou aquela ameaça? Você vai começar a perceber características e sutilezas do seu padrão de reação. E um padrão automático, tá? E é isso. O que é um processo de autoconhecimento? Né? É eu começar a perceber os meus padrões automatizados. E a partir do momento que eu começo a ter consciência disso, eu vou me tornando mais hábil e competente para, antes de reagir, fazer escolhas diferentes, experimentar diferente. Então, eu vou dar um exemplo meu. Eu sempre tive um comportamento, um estilo de falar mais impositivo, né? Enfim, então eu tinha muito essa característica. As pessoas, não, a Gabriela ela é muito direta. Hoje eu sei várias dessas coisas. Tem muito a ver com o Teia, mas ok. Só que para vocês entenderem a diferença do que existe coisas do Teia, existe coisas da personalidade. Então aí, o que acontecia no trabalho? Ou na escola, porque isso veio de sempre, né? Sempre que alguém ia me perguntar, pegava um laudo meu, um trabalho, um relatório, qualquer coisa, e vinha perguntar: Gabriela, mas o que é isso daqui? A minha forma de reagir sempre era muito combativa, sempre era muito agressiva. Mas eu não tinha consciência disso, eu não percebia, né? Mas eu sabia que as pessoas tinham um certo receio de vir me perguntar coisas e tal. Bom, muitos anos de terapia, sabe? Porque eu não quero passar essa impressão para as pessoas, não quero que as pessoas se sintam agredidas por mim, então sempre trabalhei muito essa coisa na terapia. E aí, um dia, um comandante, isso lá na Marinha, ele me chamou para questionar um trabalho que eu tinha feito, né? E aí, gente, eu criei um inferno na minha mente. Porque ele chamou de manhã e falou: à tarde você me procura. Então eu passei a manhã criando o inferno astral na minha mente, porque ele ia cobrar isso, o que foi que eu tinha feito errado, porque se ele falasse que era isso, aí eu ia falar que era isso, porque também não tinha condição, porque eu tinha muitas funções, eu tinha arquitetado um embate na minha mente. E aí, quando eu cheguei lá na sala, e ele, claro, Gabriela, eu queria entender por que deu esse resultado, e aí eu despejei, né, todo aquele embate que eu já tinha criado na minha mente. E aí eu percebi pelo olhar dele que ele ficou muito impactado, assim, tipo, eu super reagindo, né, uma reação over. E ele falou assim: Gabriela, eu só quero entender como você chegou nesse resultado. Eu não estou questionando se tá certo, se tá errado, se tá bom, se tá ruim. É porque eu não entendi. Eu quero entender. Você pode me explicar? Naquela hora caiu a ficha. Que não era ele que estava me cobrando, ok? Que eu tinha essa tendência de comportamento. Porque sempre que alguém perguntava alguma coisa sobre algo que eu tinha feito, eu aprendi a ter um comportamento reativo. Por quê? Porque na minha vida toda, pelas minhas dificuldades de aprendizado, eu sabia que eu fazia coisas erradas. Escrevo alguma coisa errada, passa alguma coisa despercebida, falta algum detalhe e tal. Então, no meu histórico escolar, cresci aprendendo que sempre estava errado, né? E isso, eu tenho um perfil combativo e qualquer pergunta estimulava em mim, era um gatilho para que eu reagisse dessa forma. Só que isso não era claro para mim. Com meus processos terapêuticos e sempre trabalhando, né, um dia que aconteceu isso, caiu essa ficha que eu percebi que não era a situação em si que era ameaçadora, e sim a ameaça que já existia em mim o tempo todo. A partir do momento que eu percebo isso, então, de uma próxima vez que acontecer, que alguém chegar para me perguntar,
eu vou ter uma reação fisiológica e automática de combate e de defesa, porque o meu cérebro foi treinado para isso, só que conscientemente, com recursos desenvolvidos na minha vida atual, adulta, mais consciente, conhecendo o meu funcionamento, eu tenho condição de sentir aquilo e não ir para a reação automática, impulsiva e deixa eu ver o que a pessoa de fato quer saber. Ela não está me questionando do meu comportamento, ela tem uma dúvida, né? Então, o comportamento combativo, ele fala de mim. E o que ele fala de mim? Então, a minha irritabilidade ou a minha combatividade, na verdade, lá por trás, era um sentimento de insegurança e de incapacidade, que não era visível para mim, tá? Então, assim, o convite aqui é para a gente começar nas situações que a gente vivenciar, seja elas boas ou ruins, da gente começar a se perceber o que essa minha reação fala sobre mim. Não é assim, alguém te deixou com raiva. Diante daquela situação, você sente raiva. Mas por que você sente raiva? Por que aquela situação em específico te estimula a raiva? Isso fala de você e não do outro. O que foi que te ameaçou? Essa pergunta é a pergunta-chave, tá? O que foi que te ameaçou? Ok, deixa eu ver aqui alguns comentáriozinhos pra gente não se perder muito, pra eu não me perder muito. Tenho 47 anos e só descobri que eu tenho baixa tolerância à frustração quando eu escrevi a história da minha vida. Até então eu não tinha esse conhecimento ao meu respeito. Cara, isso é perfeito, Aldenisa, né? Porque se alguém fala assim, você tem baixa tolerância à frustração? Não, eu não tenho. Parece óbvio, né? Às vezes para o outro, mas às vezes a gente não encaixou esse conceito com algum comportamento nosso, né? Então, esse processo de autoconhecimento, ele vai dando nome para os bois, sabe? E aí, quando você aprende sobre isso, você começa a ficar mais consciente dos momentos quando isso acontece. A princípio, você não vai conseguir reagir diferente, mas você vai começar, cada vez que acontece, depois você... olha, aconteceu de novo. Numa próxima vez, vem o ímpeto e você consegue frear uma reação, né? Uma ação automática. Ali você está se tornando consciente do seu processo. Quanto mais consciente do seu padrão você se torna, mais você consegue direcionar, até que um dia você faz uma escolha diferente. Apertei alguma coisa aqui. Tem como diferenciar nosso padrão automatizado de algo que tentamos ser? Sim, um padrão automatizado você faz sem perceber. Agora, o que você tenta ser, você está fazendo força para mostrar um comportamento diferente, né? Que também é uma forma de aprendizado, de tanto você repetir um comportamento, uma hora você está reproduzindo ele de formas automáticas. O cérebro, ele é uma máquina de padronização, tá? De criar hábitos. Só que muitos hábitos a gente cria de forma inconsciente, sem perceber que a gente está criando o hábito, porque isso facilita a vida. Para o cérebro, facilita. Ele só tem que fazer. Toda situação que acontecer aquilo, tem que reagir àquilo. Então, muito, às vezes, do processo terapêutico é a gente enxergar como está funcionando aquele padrão de comportamento, né? A pessoa começar a entender como ela se coloca nas situações, como são os gatilhos, como ela tende a reagir, trazer a responsabilidade para ela de como ela reage às situações, porque não são as situações que causam coisas na gente. Duas pessoas numa mesma situação podem reagir completamente diferente. Se fosse a situação responsável por causar algo nas pessoas, todo mundo que estivesse diante daquele evento teria que reagir da mesma forma. Mas cada pessoa vem com uma carga diferente.
tá? Por isso a pergunta, por que eu reagi desse jeito? O que essa reação fala de mim? Por que nessa situação eu me sinto dessa forma? E aí muitas vezes a gente tenta ser diferente. Por que muitas vezes a gente também não consegue ser diferente? Porque a gente está sob o efeito de coisas inconscientes, de padrões inconscientes, né? E aí é onde a gente fica fazendo muita força na vida para tentar mudar alguma coisa que a gente não consegue. Tem alguma coisa por trás daquilo ali. Comportamentos automatizados são fruto do programa do subconsciente? Sim, são comportamentos que você vai tendo por alguma razão, em algum momento da sua vida. Aquele comportamento, ele trouxe alguma funcionalidade, ele trouxe algum benefício. Então o cérebro guarda ele porque ele pode ser útil de novo. Só que o que acontece? Nós não fomos treinados e educados para flexibilizar a aprendizagem. Então, a nossa tendência é repetir padrões disfuncionais. É mais ou menos assim. A galera aí já para cima de 25 anos para frente, né? Quem responder sim para essa pergunta não conversa comigo mais, ok? Tá. De 25. Né? Imagina você hoje já com seus 25, 30 anos, 40, 50... querendo caber dentro de uma roupa sua de quando você tinha 15 anos. Não me fala que você cabe, ok? Tá. Provavelmente não cabe. Se couber, você aos 30 anos, vestindo a sua roupa de 15 anos, o ambiente social já não fica muito adequado. Porque agora já é um ambiente provavelmente profissional, acadêmico e etc. Então, a gente não vai adequando roupas, estilos de vida, de música, a gente muda isso, a gente vai se adequando, as coisas vão mudando. Mas, como nós não fomos treinados e educados para nos percebermos, a gente não adequa e não adapta, não renova, não atualiza o nosso guarda-roupa de reações emocionais e comportamentais. Então, a gente na vida adulta continua usando recursos emocionais e reacionais muitas vezes da infância e da adolescência, ok? Aquele comportamento em algum momento ele foi funcional, ele teve uma utilidade. Mas aí é como se o cérebro tivesse se apegado a ele e continuou com ele. Só que hoje ele não cabe mais, ele não é mais funcional. E a gente não foi treinado para perceber isso e a gente não atualiza os nossos recursos, tá? Ok. Minha atitude é sempre estar na defensiva e reagir sempre com impulsividade. Fico me perguntando se é do TEA ou faz parte da minha personalidade. Pois é, olha só, se isso tem muito a ver com aprendizado de personalidade, sim, tá? Por quê? Porque tem pessoas que são do espectro do autismo que não têm um comportamento impulsivo. Tem pessoas do espectro que têm, enfim, isso vai muito da nossa forma mesmo. Porque o autismo, ele não define nossa personalidade. O autismo é uma condição orgânica, mas que ele atravessou sim os nossos aprendizados, né? Então, por exemplo, uma criança com autismo que não foi diagnosticado na infância, ele passou por toda a sua vida, até na fase adulta, com desconfortos sensoriais, sem saber que aquilo era desconforto sensorial. Então ele chegava nos ambientes sociais, nas festinhas de aniversário, aquele bando de gente. Às vezes o problema não era tanto as pessoas, mas com a sobrecarga de barulho, de luz, enfim, aquilo foi assustador e aí ele aprendeu a ter medo daquele ambiente ou a sentir um desconforto daquele ambiente. Existem alguns estudos interessantes que questionam se a dificuldade social do autismo, a base dela não é se a base da dificuldade social no autismo não é o transtorno sensorial, porque você vai
o adulto vai abraçar a criança, ou vai pegar a criança, no próprio toque eu já sinto desconforto. Então, pessoas são desconfortáveis. E aí eu não vou muito me disponibilizar a interagir com aquilo que é desconfortável. Por isso que a estimulação, quanto mais precoce, melhor, porque isso vai ajudar na socialização, tá? Então, assim, conhecer a personalidade é diferente de você ter só um diagnóstico de TEA, tá? Mas claro que todas as características, as indisposições do TEA faz com que a gente já tenha aprendizados sociais, orgânicos sobre a gente, diferente. Por isso que é interessante o processo de autoconhecimento. Uma coisa que eu não sabia a meu respeito, né? Alguém falou de baixa tolerância à frustração. Eu sempre tive um perfil muito irritadiço. E hoje eu não uso mais essa expressão, porque eu chamava isso de irritabilidade. Hoje eu aprendi que não é irritabilidade no quesito emocional, eu estou irritada com algo, era uma irritabilidade generalizada. Hoje eu sei que tem a ver com a sobrecarga sensorial, então eu mudei o jeito de falar e passei a usar a frase eu estou ativada. Então, se eu estou no supermercado ou em algum lugar que eu começo a sentir um desconforto, uma pressa, quero ir embora, já estou de mau humor, tal, antes eu falo, nossa, estou irritada. Aí eu já falo, eu estou ativada, né? Então, eu estou ressignificando uma autopercepção que eu tinha de mim, de que eu era uma pessoa irritadiça, né? Hoje, eu sei que isso tem a ver com a vivência sensorial. Anos de terapia para descobrir isso. Pois é, menina. Acho que ficamos na defensiva, porque sempre fomos cobradas por fazer diferente. Opa! Sentimento de inadequação desde a infância, muito crítica. Exatamente isso, Patrícia. E na terapia a gente trabalha isso, tá? Isso é possível desenvolver. Você perceber, todo mundo tem o julgador interno. Uma voz interna, um discurso internamente fica conversando com a gente mesmo. É assim, parece que você mesmo pergunta, você mesmo responde, e aí você fica se auto-julgando. Então, esse padrão crítico que a gente desenvolveu, ele foi necessário em momentos, mas a gente precisa aprender novos padrões, e isso é a base de muita ansiedade, de muita insegurança, tá? Ai, gente, é muita coisa, né? Tá, enfim, eu não vou. Ficou só 3 aqui, deixa eu ler, senão vou ser injusta, né? Minha codependência exige que eu seja perfeita, daí não aceito críticas, afinal sou sempre certa, só que não. Ai, pois é, Nancy. Gente, todo mundo é certo, né? Todo mundo tem as suas razões, mas flexibilizar isso é uma arte. E aí, o que faltou para o nosso aprendizado socioemocional? A nossa cultura é muito voltada para a gente desenvolver cognitivamente memória, informação, guardar informação e reproduzir educação acadêmica, tá? A gente aprendeu a andar, aprendeu a escrever, aprendeu a ler, tal, coisas básicas, práticas para você sobreviver. Só que a vida não é só isso, né? E hoje se estuda e já se sabe que habilidade social, compaixão, flexibilidade, tudo isso são habilidades que são treináveis e podem ser ensinadas, e igual você aprendeu a escrever, você pode aprender a desenvolver recursos de sociabilidade, de flexibilidade, de regulação emocional. Então são habilidades que a gente desenvolve. A compaixão, olha que coisa incrível, a compaixão é uma habilidade que se ensina para o cérebro. E a gente, até então, tinha uma visão de que esse tipo de vivência emocional, é uma coisa intuitiva, né? Você sente, então você sabe o que você tem que fazer com a coisa que você sente. Não é assim. Então, eu já tive situações assim de pacientes, e aí eu peço para a pessoa, tá, mas me descreve
como você se sentiu nessa situação? Eu me senti muito triste. Tá, mas como você sentiu essa tristeza? Me descreve. Qual era a sua reação física? Eu tava muito tenso, tava com o maxilar apertado assim, tal. Isso não é descrição do sentimento de tristeza, da emoção tristeza, tá? Isso é descrição fisiológica da reação corporal de raiva. Então, era uma pessoa que deu para a reação corporal, para a função raiva, o nome de tristeza. Então, ela se achava uma pessoa muito triste, mas ela não era triste. A reação dela era raivosa, tá? E aí, eu já fiz uma live falando da função de cada uma das 5 emoções básicas: tristeza, raiva, alegria, medo e amor, tá? Toda emoção, ela tem uma função no nosso organismo. O que significa ter uma função? Significa que ela existe para um propósito. Você não sente tristeza à toa. O seu cérebro te coloca naquela reação orgânica de introspecção, de desânimo, de não ação, porque tem uma função evolutiva. Você precisa, naquele momento, estar sentindo aquilo para o seu organismo se organizar diante de uma realidade nova que se apresentou, de uma perda que você teve e agora você vai ter que seguir sem aquele elemento na sua vida. Então você precisa reprocessar as informações, né? Ou da raiva, que tem a função de ação, de transformação, né? De luta, de defesa. E aí a gente aprende o quê? Que é feio sentir raiva. Então, algumas pessoas cresceram em famílias que não são autorizados a sentir raiva. E aí a pessoa passa a chamar de tristeza, né? Entende isso, a confusão que fica? E como nós somos analfabetos emocionais, né? Porque assim, quando você tá com dor de barriga, que tá doendo a sua barriga, você sabe o que você tem que fazer, você tem que ir no banheiro. Mas quando você tá com tensão aqui, sério, e aquela ativação, o que você faz com isso? Engole, a maioria das pessoas, né, contém isso e uma hora explode. Se não explode uma hora, isso somatiza e vira doença, ok? Então, assim, qual é o problema disso? E agora trazendo para a questão do autismo, porque assim, muitas pessoas vão se identificando, mas quando fazemos... Tá, aí tem algumas informações aqui que... qual a importância disso que eu tô falando, de começar a se autoconhecer em relação à questão do autismo? Hoje a gente tem muita informação, a gente consegue buscar essas informações hoje na internet, nas redes sociais, e aí as pessoas encontram questionários, né, comportamentais, se você tem esse comportamento, se você tem esse. E aí olha o problema de responder esses questionários. Porque esses questionários, eles apontam comportamentos que muitas vezes você tende a não se perceber neles, porque como acho que foi a Ciomara que falou, ela já treinou comportamentos novos e ela não se identifica mais na dificuldade. Então, aí pergunta lá no questionário, você tem dificuldade em olhar nos olhos? Há 2 anos atrás eu responderia que não. Porque eu aprendi a olhar nos olhos. Agora, a sutileza é confortável, não é? Como é que você olha nos olhos? É natural, não é? Foi uma estratégia construída? Então, quando a gente vai responder os questionários na internet, muitas vezes a gente está tão se identificando com as nossas camuflagens, com os nossos comportamentos já treinados, que na hora de responder a gente não encaixa muito ali. Então, assim, são importantes esses questionários para ser uma primeira triagem, para falar, poxa, olha, tô suspeitando tal. Mas esses questionários, eles não geram diagnósticos, tá? O diagnóstico ele é uma coisa bem mais complexa, que profissional nenhum pode fazer assim. E um profissional cauteloso, ainda que ele veja que você está no espectro do autismo, ele vai querer tempo para te conhecer mais, ele vai querer tempo para ver como é a sua dinâmica de funcionamento.
Então eu vejo as pessoas muito frustradas porque elas foram e não conseguiram naquela hora, naquele momento, naquela consulta, um diagnóstico. Cara, não é assim, tá? Não é assim, não pode ser assim. Porque, tá, se eu vou falar, olha, eu posso até saber numa primeira entrevista se a pessoa é autista ou não, mas como é esse autismo dela? Quais são as características? Quais são as dificuldades? Não é só eu falar, ah, é sim, você é do espectro, ponto. Não é, eu tenho, como profissional, eu tenho que fazer indicações para onde você vai fazer o quê? Tem gente que não vai precisar de TO, tem adulto que não vai precisar de TO, que é para fazer integração sensorial. Tem adulto que vai precisar de terapia, né, de psicoterapia para regulação emocional e trabalhar habilidades sociais. Tem autista que já desenvolveu tantas estratégias de habilidades sociais que não precisa fazer treino de habilidades sociais, mas que está sofrendo horrores com transtorno sensorial. Então você tem que ir para o TO. Às vezes você vai precisar de um psiquiatra ou de um neurologista para regular sono e para regular humor, né? Às vezes você não precisa de nada disso e tudo que você precisa é atividade física. Olha isso, gente. Quem é que quer fazer atividade física? Não quer. É melhor ir para o psiquiatra tomar remedinho. Às vezes não. Às vezes tudo que você precisa é fazer atividade física para regular o seu sistema, que vai regular sono e uma boa alimentação. Muitas vezes, hoje assim, primeira coisa, se eu identifico a pessoa no espectro, primeira coisa, encaminho para uma nutricionista, tá? Então, pegando essa coisa do autoconhecimento, para a gente entender que isso é importante para o processo diagnóstico, ok? E que, aí é outra coisa que eu vejo, né? Aí as pessoas quando recebem o diagnóstico, se percebem que estão no espectro do autismo, tem um momento, tem períodos, tá? Tem fases, você recebeu o diagnóstico, aí você passa por um processo de luto, de introspecção profunda, ressignificando um monte de coisa, meio aéreo, meio confuso, ok, isso é necessário. Aí depois o autismo vira seu hiperfoco. Aí parece que você é o autismo. Aí todos os comportamentos seus, você começa a associar, isso é do autismo, isso é do autismo, é autismo. Você vira o autismo, mas você não é o autismo. E essa é uma fase que vai acontecer. Porque é igual criança quando está aprendendo, né? A criança vê o mesmo vídeo da galinha pintadinha trocentas mil vezes. Ela escuta o Baby Shark trocentas mil vezes. Ali é na repetição que ela está aprendendo a absorver, aprender aquela informação. Nós autistas somos assim. A gente vai ler tudo de autismo, a gente vai observar cada piscada de olho nosso para saber se é um stimming, se é uma coisa de ativação, e aí a gente se torna o autismo. Mas aí depois tem que evoluir, tá? Porque se você ficar nessa etapa, você vai se tornar disfuncional no seu autismo, porque você não é o seu autismo. Você tem essa condição, mas não é o autismo que te tem, é você que tem ele. E você é muito mais do que isso, ok? Bom, então aí você precisa mudar de fase. Gente, eu passei por essa fase que eu tô falando, de ser o autismo. E eu comecei a sair dela agora. Então, tudo que eu falo aqui pra vocês é a minha vivência na minha descoberta tardia do meu autismo, tá? É assim, só que a gente tem sempre que evoluir, ok? Então agora eu passei por essa etapa de descobrir alimentação, agora eu sou responsável pelas tragédias que eu causar no meu corpo, né? Se eu respeitar o meu corpo naquilo que ele precisa, eu não vou ter inflamações, ok? Mas se eu desrespeitar, eu vou ter inflamações. Aí se eu estou tendo muitas recaídas alimentares, aí eu já começo a pensar em que? Auto-boicote. Auto-boicote é um processo psicológico, de crenças limitantes, de reprodução de padrões adoecidos, que às vezes vem de família, e esse auto-boicote não tem a ver com a condição do espectro, tem a ver com as minhas questões emocionais e psicológicas, tá? Bem, não é autismo que te tem, é você que tem o autismo. Sim,
É isso, Patrícia, né? Porque senão, assim, você vira o autismo. Aí você se colocou num estereótipo, né? Faz parte a gente ir brincando, eu vejo nos grupos as pessoas, né? Ah, eu também sou assim, nossa, eu também sou assim, ah, eu também sou assim e tal. Mas vários daqueles comportamentos, eles estão na população em geral, tá? Uma coisa que eu acho importantíssima falar dessa coisa do autoconhecimento é o quê? Existe uma coisa que chama fenótipo ampliado do autismo. Fenótipo tem a ver com características, né, de comportamentos que a gente vai desenvolvendo, que tem a ver com as nossas características de aprendizagem e tal. Então, fenótipo ampliado do autismo significa pessoas que têm características do autismo, mas que não estão no espectro do autista. Imagina, uma criança que foi criada por um pai autista, todo aquele comportamento do pai, que para a criança não interessa se o pai é autista ou não, porque o bebê não sabe disso, ele está crescendo, a gente copia comportamentos. Um processo de aprendizagem é a cópia de comportamentos. Então aquela criança, ela vai aprender a lidar com o mundo a partir do modo como ela cresce e vê na família dela. E aí ela vai desenvolver um padrão de personalidade, de aprendizados, de tendências de comportamento que vão ser muito semelhantes ao do autismo. Mas o que vai diferenciar? Isso é aprendido, é influência do ambiente, fenótipo é influência do ambiente. O que vai diferenciar quem tem características do espectro, né, mas que não está no espectro, vai ser a condição orgânica. Por isso que é muito importante a gente entender que o autismo é uma condição orgânica. Por exemplo, uma pessoa do espectro, ela pode ter a ecolalia, né? Ou ter estimes, comportamentos vocais estereotipados. Uma pessoa do fenótipo ampliado, ela não vai ter isso, né? Os meus irmãos não são do espectro. O meu irmão tem muitas características comportamentais em função do que ele vivenciou em casa, porque é uma característica paterna, ok? E aí, mas ele não tem transtorno sensorial, ele não teve dificuldade de fala, ele não tem as outras características, questões orgânicas, as alergias, as inflamações, etc, etc. Ele tem, como qualquer outra pessoa, o órgão de choque. Quando ele entra em situação de estresse, ele somatiza de um jeito padrão dele. A minha irmã também é assim. A minha irmã é uma pessoa que tem características de timidez, mas ela não tem a indisposição social. O Fred já tem um pouco a indisposição social. Então, são questões orgânicas que vão definir, que vai diferenciar, vai ser um diagnóstico diferencial quem tem características do autismo ou não. E aí, imagina, né? Aí a gente já não se autoconhece, né? E a gente está sedento de tudo que explica pra gente quem é a gente. E hoje a gente tem muitas informações. Só que, infelizmente, o padrão que a nossa sociedade criou foi de achar respostas na patologia. Então eu vejo as pessoas buscando muito a coisa do autoconhecimento em diagnósticos, porque comportamentos padrões foram patologizados, né? E se você chega para mim falando que você é autista, eu não vou tratar o seu autismo, eu vou treinar, eu vou saber quem você é, eu vou investigar quem você é e vou te ensinar, a gente vai descobrir juntos como caminhar melhor dentro dessa condição e de formas muito funcionais, tá? Então, assim, muitas pessoas que se identificam no espectro estão vendo ali, às vezes, características fenotípicas, tá? Então, se tem suspeita de estar ou não no espectro, não é só análise comportamental que precisa ser investigada, é principalmente a questão orgânica. E se você for fazer os seus exames,
vão ter alterações importantes, né? Falta de vitaminas, enfim, várias questões, falta de nutrientes, porque isso é o autismo, ok? Bem, e aí vale a pena a gente buscar autoconhecimento, da forma que for. Se for para psicologia, psicoterapia, vai servir para isso, ok? Para você se ver, para você se conhecer. Um psicólogo não vai te falar o que você deve ou não fazer. Ele vai sempre te ajudar a se olhar. Bom, diante desse fato, o que isso fala de você? O que isso faz com você? Para você se enxergar. Se não for psicoterapia, cursos de autoconhecimento tem aos montes, não importa o caminho que você vai fazer. Não importa que sejam terapias complementares de esqueci o nome, gente, a acupuntura, os tappings, as técnicas de tapping, né? Tipo o TFT, o EFT, o TRE, que é uma técnica de liberação de traumas. Enfim, não importa o caminho que você vai fazer para se autoconhecer, né? Nem todo mundo vai se identificar num processo de autoconhecimento fazendo psicoterapia, ok? Que é um bom caminho, sim. Nem sempre de primeira você vai encontrar um profissional com quem você vai se vincular, não tem problema, continua buscando. Os exames com a que neuropsiquiatra, o neurologista, neuropsicólogo. O neuropsicólogo vai avaliar perfil cognitivo e de personalidade e psicoafetivo, ok? Mas exames orgânicos mesmo, um clínico geral para ver quadros de anemia, disfunções hormonais, tudo geral, tá? Então, nem todo mundo vai se identificar com... Vamos ver os horários aqui, gente. Nossa, o tempo passa. Acabou que eu nem falei do outro que eu queria falar. Vou ter que fazer um vídeo. O que? Não, né? Eu vou ter o maior prazer em fazer um vídeo, porque eu quero muito falar sobre isso aqui. Tá? O novo padrão de trabalho, perfil de trabalho, que favorece muito os autistas, ok? Mas eu acho que era muito importante falar. Faz muito tempo que eu precisava falar sobre essa coisa do fenótipo ampliado. No Brasil, nós não temos instrumentos para avaliar essa questão do fenótipo ampliado. Tem pesquisas americanas sobre isso, enfim, mas que mostram que uma população, uma determinada faixa da população tem características semelhantes ao espectro, ok? O que vai diferenciar são as questões orgânicas, tá? E o que mais? Tá, de autoconhecimento. Então, formas, técnicas de autoconhecimento. Gente, pode ser, tem curso de tudo que você pensar, né? Tem o do Enneagrama, aí as pessoas fazem cursos de terapias holísticas. Tudo isso são caminhos e recursos para autoconhecimento. A minha irmã, eu sempre falo dela, né, gente? Fico expondo ela aqui, mas ela deixa. A Carol, ela nunca, assim, deu muito certo com psicoterapia. Mas a Carol fez um caminho de autoconhecimento profundo através de vários outros cursos que ela fez. Cursos de autoconhecimento, né? Então, às vezes eu vejo as pessoas criticando algumas coisas, porque é autoajuda, não sei o que. Não, autoajuda tem a sua importância, né? Terapia não vai ser para todo mundo, não, ok? Quanto a isso de terapia, senti muita dificuldade por causa da minha dificuldade em comunicação. Realmente, nem sempre a terapia consegue ser com sucesso. Fiquei 5 anos, agora buscarei outra. Porém, eu estando com outra mente. Sim, Xiomara, essa percepção é perfeita. Eu também. Terapia para mim era uma coisa muito difícil mesmo.
E aí eu busquei, inclusive como psicoterapeuta, abordagens que facilitassem essa questão da comunicação, e foi onde eu fui descobrindo as abordagens mais orgânicas, corporais, enfim, e aprendendo sobre as reações emocionais no corpo, porque se for para eu comunicar, cara, eu dou nó em goteira e escondo a ponta, porque a minha mente é muito articulada. Aí eu saía da sessão com aquela sensação que eu enganei a minha terapeuta e não era aquilo. Eu aprendi muitas coisas na terapia, mas chegou num momento que só a terapia verbal, ela não me ajudava no que eu estava precisando. Então, foi onde eu fui buscando várias coisas que hoje são as técnicas que eu trabalho. Entre elas o neurofeedback, o biofeedback. Eu ainda vou fazer uma live aqui para vocês falando sobre o neurofeedback e o biofeedback também, que são técnicas assim de autorregulação fantásticas, né? De neuromodulação e de regulação do nosso organismo, né? Depois da gravidez, sinto que meu organismo mudou. Fiquei muito mais sensível a tudo. Cheiro, barulho, principalmente toques também, que antes não me incomodavam tanto. Sim, Ohana, isso faz todo sentido. Tanto pela gravidez, que muda sim o organismo, como naturalmente uma pessoa que não teve filhos, um homem, por exemplo, ele também pode ir mudando o perfil sensorial dele com o tempo, tá? A gente muda, não... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa daqui tá um dos instrumentos do neurofeedback, ok? Isso é uma touca, essa daqui eu já não uso, já tem a versão atualizada dela, mas a gente coloca os eletrodos aqui para fazer a avaliação da frequência cerebral, né? Então, com base no eletroencefalograma, no EEG quantitativo, e a gente faz esse mapeamento de como está funcionando o cérebro. A minha touquinha nova, minha touca nova. E aí, eu sabendo como o cérebro da pessoa está funcionando, né, onde está mais ativado, onde está mais desativado, a gente trabalha para treinar a mudança daquela frequência, né? E esse é um trabalho que faz bastante sentido, e o neurofeedback é uma ferramenta muito interessante para autistas adultos que não passaram por processamento, por integração sensorial na infância. Porque a nossa área... Vamos pegar o cérebro, gente. Ai, meu Deus do céu. Se eu tirar o cérebro aqui... eu vou... mas eu quero mostrar o cérebro pra vocês. Vou segurar aqui. Vai cair tudo nos meus bastidores. Ao vivo é assim, gente. O cérebro, ok? Vocês sabiam que vocês têm um cérebro na cabeça? E que ele é um órgão como qualquer outro, e que ele também adoece, e que quando ele adoece a gente tem que buscar o médico especialista nesse órgão, que é ou o psiquiatra, para regular o humor e comportamento, muitas vezes, ou o neurologista, tá? Então todo mundo agora já sabe que tem um cérebro na cabeça. Aí tá vendo essa parte azul e vermelhinha aqui, essas duas linhas? Essa é a área sensório-motora. O que isso tem a ver com autismo? Tudo. Porque é nessa área que a gente vai processar muito das nossas dificuldades sensoriais, né? Que na verdade, assim, são conexões diferenciadas e que o cérebro vai processar informações receber informações de forma excessiva ou hipoativa, enfim. E com o neurofeedback a gente consegue melhorar um pouquinho esse funcionamento, tá? Também no autismo a gente consegue trabalhar essa região, que é a área de Broca, que é a responsável por linguagem, né? Uma das áreas responsável por linguagem, ok? Essa parte laranjinha aqui, pré-frontal, lobo frontal, que a gente trabalha funções executivas, planejamento, execução, impulsos, regulação emocional, ok?
Não, mas é, porque tem que materializar. Aí eu pego o cérebro e coloco na mão do paciente. Você sabia que você tem um cérebro na cabeça? Gente, a gente não lembra que a gente tem um cérebro na cabeça. E o cérebro é o órgão que processa informações, né? A gente é uma antena, a gente capta, recebe e emana a informação o tempo todo, o corpo todo, todos os sentidos é uma antena de recepção. E essa informação toda é processada no cérebro. E a gente esquece disso, e quando esse órgão não está funcionando adequadamente, isso gera sintomas. Distúrbio do sono, alteração de humor, alteração de apetite, motivação, enfim, às vezes a gente precisa. Laranjinha, onde mais tenho dor de cabeça? Pois é, funções executivas, elas são bem importantes, ok? O cérebro é muito incrível. Gente, e aí vocês cobram da Camila, porque a Camila tava fazendo umas coisinhas umas historinhas com o cérebro. Ela tava escrevendo historinhas com o cérebro. Camila, você vai ter que desenvolver isso daí pra gente postar pro pessoal, porque tá muito incrível, né? Já ajudou na comunicação aí, pode ajudar muita gente também. Vamos trabalhar para disponibilizar, tá? Pessoinhas, deixa eu ver aqui. Eu acho que tá quase acabando, eu entrei um pouquinho tarde. Vocês querem fazer perguntas? Terça-feira que vem, a live vai ser de novo com a Adriana, que eu convidei ela pra gente falar sobre autismo com altas habilidades e superdotação, ok? Hoje em dia o autismo está muito em alta, mas se tem uma condição que é pouquíssimo falada e trabalhada, é altas habilidades e superdotação, e que muitas vezes está junto com o autismo, tá? Nem todo autista tem superdotação. E aí a Adriana é mais especializada nessa área, e aí eu acho que é importante a gente falar sobre isso aqui, porque muitas das pessoas que eu tenho conhecido pelas redes sociais têm a superdotação e altas habilidades, né? Com características de autismo, outras não. Então nós vamos... quais são as questões orgânicas do autismo? Principalmente, olha só, a sensibilidade alimentar, e isso tem a ver com a forma como o nosso intestino absorve alguns nutrientes ou não absorve nutrientes. Então, mesmo você comendo adequadamente, muitas vezes não é suficiente para você ter os nutrientes na quantidade necessária. E aí, quando você começa a fazer reposição, complementação, né, com suplementos lá, esqueci o nome, vitaminas, enfim, magnésio, não sei o que, vitamina B12. Nossa, eu fiz e faço complemento com complexo de vitamina B. Sim, mudou a minha disposição para as coisas. E essa falta de vitamina B, por exemplo, ela me dava uma indisposição física muito grande, uma desmotivação que poderia ser confundida com um processo depressivo, tá? Aí você vai no psiquiatra para medicar uma coisa que não é para ser medicada, né? Então, quando a gente tem suspeita de estar no espectro, corre para um clínico geral para pedir exames, para investigar questões orgânicas, vai numa nutricionista funcional. Uma coisa ruim é que, infelizmente, os médicos não estão muito abertos para essa questão do autismo em adultos. E aí você vai na nutricionista, que é especialista nisso, ela te passa uma lista de exames para você fazer, mas o seu convênio não aceita o pedido feito por nutricionista. Aí agora você tem que ir no médico, para o médico fazer a solicitação dos exames, mas ele não vê razão para pedir aquilo para você. Afinal de contas, você não tem cara de autista, não é mesmo? Enfim. Gente, tá aqui 25 segundos pra gente. Sensibilidade
ao álcool. Eu vou voltar para responder, tá? Grande sensibilidade ao álcool está incluso. É isso, se dá por quê? Tá. Ok, os refluxos. Ok, já volto, gente. Tá caindo.